A do Congresso a gente não sabe se sai, a do Distrito Federal já está rolando e a Larissa Rodrigues traz informações para a gente. Queriam ouvir o Anderson dia 9, né, Lari? Ou seja, daqui 2 dias. A expectativa, o ministro ainda não decidiu se ele vai poder ou não sair para falar, o ministro Alexandre de Moraes. Mas já tem trabalho rolando, certo? Certo, Dani. Na quinta-feira, essa CPI, que é aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ou seja, uma CPI focada nas forças do DF em especial, na quinta-feira ela costuma se reunir, começou na semana passada, e a promessa é de reunião todas as quintas pela manhã. Está na agenda dessa CPI ouvir Anderson Torres nesta quinta, 10 da manhã. Como o Pedro falava, eles pediram ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para liberar Anderson Torres. Por quê? Anderson Torres está preso, ele precisa ir escoltado até a Câmara Legislativa do DF para poder participar dessa oitiva, dessa espécie de depoimento. Anderson Torres, então, pediu para não ir ou que pelo menos possa ficar em silêncio. Qual a expectativa agora? Segundo alguns deputados distritais com quem eu conversei hoje pela manhã, que Alexandre de Moraes até obrigue Anderson Torres a ir, mas deve sim garantir o direito de ficar em silêncio, é um direito constitucional. Mas ainda há uma insistência por parte dessa CPI de que ele vá nem que seja com essa promessa de ficar em silêncio. Vou até abrir aspas para o que um deputado me disse hoje. É muito constrangedor ficar em silêncio e passa uma imagem de fraqueza e de confissão de culpa se ele ficar calado. Para a sociedade parece uma confissão. Então a gente espera que ele vindo, mesmo com essa prerrogativa de ficar em silêncio, que em alguns momentos ele possa falar alguma coisa. Então, por isso, hoje, depois desse pedido de Anderson Torres, a própria Câmara Legislativa foi novamente ao Supremo reafirmando, pedindo para que ele vá e usando jurisprudência de, por exemplo, na CPI da pandemia, de que Pazuello foi obrigado a ir, ficou em silêncio, mas teve essa obrigatoriedade pelo Supremo de que ele, sim, teria que comparecer à CPI, já que a gente lembra, uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, tem um poder de lei, tem um poder de polícia, segundo a Constituição, então eles acreditam que Alexandre de Moraes vai obrigá-lo. Um resumo do que eles esperam nos próximos passos. Seria Anderson Torres, então, essa semana, a gente aguarda se ele vai ou não vai. Na próxima semana, o coronel Naime, da PM aqui do Distrito Federal, na quinta-feira da semana que vem. Naime também está preso, já foi encaminhado para a própria Corregedoria da Polícia Militar do DF um pedido por parte da CPI de que Naime vá acompanhado também, vá escoltado, mas nesse caso tem que ser pela PM, já que ele é militar, na semana que vem. Para encerrar, Dani, o próximo passo, a promessa é tentar convocar quem teria financiado os atos do dia 8 de janeiro. Aí seria uma próxima lista. A gente, claro, vai seguir acompanhando, uma expectativa de sair ainda hoje essa resposta de Alexandre de Moraes. Tendo novidades, eu trago aqui. Boa, querida. Deixa eu trazer o Yuri e o Leandro Rezende para esse nosso bloco de análise. A gente vai falar um pouco sobre as investigações que seguem. Hoje de manhã a gente acordou com a notícia da Polícia Federal de novo nas ruas, agora prendendo gente que teria financiado esses atos, gente que se filmou de novo praticando crime, convocando, etc. e tal, no interior de Minas. São 3 mandados de prisão e 8 mandados de busca e apreensão. As investigações seguem escalando e, claro, né, agora a grande questão para a Polícia Federal é tentar chegar nos mandantes. É essa a dificuldade do negócio. Eu queria começar a falar um pouco sobre o resultado dessas apurações. Ontem o ministro Alexandre de Moraes e a presidente do Supremo, eu vi hoje nos jornais, Rosa Weber, foram fazer uma visita para presas, né, mulheres presas no dia 8 de janeiro. Segundo os jornais, não teve hostilidade. E eles foram lá checar em que condições, ao lado da defensoria, estão essas pessoas. O fato é que, né, digamos assim, está agindo com rigor da lei de maneira exemplar. E, neste momento, a situação de Anderson Torres e Uripita é bem pior do que se poderia imaginar lá atrás. O ministro não deixou a fervura baixar. E aí você tem a saída, a debandada de advogados de Anderson Torres, o que pode indicar, no mínimo, né, um conflito e uma insatisfação com o fato de a linha de defesa adotada não ter conseguido convencer o ministro Alexandre de Moraes de que o ex-ministro de Bolsonaro tem
responsabilidade pelo que aconteceu, o atentado golpista do dia 8 de janeiro. Pita. Pois é, no mínimo ter a responsabilidade por não ter deixado a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para ir para sua viagem de férias em condições de dar conta da operação que se avizinhava. E o depoimento na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal do subordinado direto de Anderson Torres, Fernando de Souza Oliveira, foi muito claro em dizer que tinha muita ponta solta naquela sexta-feira, 6 de janeiro, diante das informações que eles já dispunham de que algo maior estava para acontecer no dia 8. Certamente não se tinha a informação de que aconteceria o que aconteceu. Não havia essa clareza de que iriam depredar as 3 sedes dos poderes da República, porque ninguém nem sequer imaginava que isso seria possível diante de outras situações, com muito mais gente na esplanada dos ministérios em Brasília, manifestações que levaram mais de dezenas de milhares de pessoas e não conseguiram chegar até a Praça dos Três Poderes e provocar o vandalismo que provocaram. Então, nesse aspecto, a situação de Anderson Torres já era bastante grave, já era, diante de tudo que aconteceu, como titular até a tarde do dia 8 de janeiro pela Secretaria de Segurança Pública, já era muito grave. E depois de tudo que veio à tona, das mensagens trocadas e do quanto fica nítido de que ele, no mínimo, foi muito, mas muito imprudente da forma como deixou o país para viajar com a sua família, segundo alegou, viagem de férias que já estaria marcada há muito tempo, etc. e tal. Mas pelas mensagens, não só pelos relatos públicos, mas pelas próprias trocas de mensagens privadas, fica nítido de que nem o então governador Ibanez Rocha, nem o adjunto Fernando de Souza Oliveira estavam plenamente cientes do que estava sendo feito e do quanto nem sequer tinham sido apresentados, né, diante da ausência do titular do cargo. Fica nítido, fica muito nítida essa situação difícil de Anderson Torres. E aí depois vem minuta do estado de defesa, né, o golpe impresso e auditável e por aí vai, que fica claro que é difícil para qualquer defesa conseguir sustentar a argumentação que ele tentou, mesmo tendo voltado ao Brasil depois da ordem de prisão preventiva.